Shalom, Emelec, Adi, Baruch, Hashem, Abiarro. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Que todos fiquem debaixo da bracha do nosso Criador, na presciência do sangue de Yahushua HaMashiach, nosso Salvador. E eu queria tirar uma dúvida aqui acerca de uma mensagem que está no livro de Yirmiyahu, no capítulo de número 17, versículo 1, que diz assim: o pecado de Yahudá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravada na tábua do seu coração e no ângulo dos seus altares. Que assim seja. É assim, ó, essa mensagem tem como título em algumas igrejas, ou seja, de alguns cristãos, de o gravador de Deus. Eu já vi irmãos em igreja evangélica dizer assim: quem conhece o gravador de Deus? E aí a galera, na dúvida, não conhecendo, ele aí abrir a palavra e dizer, e ler essa mensagem, querendo dizer que essa gravação, porque aparece a palavra aí, gravado, né? O pecado de Yahudá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua dos seus corações. Ele diz que Deus grava todos os pecados, ou o pecado de todos os seres humanos, está gravado na presença do Criador. Quer dizer, o Criador gravou, entendendo? Então, já que ele gravou, ninguém pode esconder, ninguém pode dizer que não fez, porque está gravado lá no céu. Esse versículo não tem nada a ver com o gravador de Deus, só se for o gravador de Terron. Porque Yahweh, nosso Criador, quando mandou Yirmiyahu escrever essa mensagem no capítulo 17, não quis dizer que esse gravador era dele, não. Ele quis dizer que esta gravação estava no próprio povo Yahudá. Olha o que ele disse: o pecado de Yahudá está escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração. Ou seja, é um pecado que eles gravaram de uma forma que ficou escrito, um pecado de difícil redimissão. Ou seja, Yahudá não quer se redimir dos seus pecados. Eles cravaram no seu coração com um ponteiro de diamante. Quando você pega um ponteiro e uma marreta, você crava na parede, entendendo? Ele faz aquela fenda, e da forma que você seguir o ponteiro, a fenda segue. Então, se você fazer um S com aquele ponteiro batido com uma marreta, vai ficar um S na parede, entendendo? Então, foi uma representação simbólica de Yahweh, que Yirmiyahu, como um profeta, e todos os profetas usam simbologias de coisas materiais ou até de fenômenos e elementos da natureza. Então ele fez uma simbologia usando um ponteiro de ferro, que é usado com marreta, que é uma ferramenta de pedreiro usada para cortar, retalhar e até mesmo furar paredes e muros, a fim de abrir uma fenda para a colocação de vigas ou para a correção de rachaduras, né? E esse ponteiro espiritualmente foi escrito na tábua do coração de Yahudá, todas as iniquidades de Yahudá. Ficou cravado, ficou de uma forma que Yahudá não consegue tirar, entendendo? Porque a pedra, a tábua também, que era usada na época de Yahudá, eram tábuas de pedras. O povo de Arruxuru usava pedras quadradas, polidas, entendendo, que se chamava tábuas. E ali eles cravavam com ponteiro todas as coisas que eles tinham de escrever. E aí, Yahweh fez uma simbologia que eles pegaram a tábua de pedra dos seus corações duros, de serviço obstinada, e cravaram as suas iniquidades, as suas idolatrias, as suas prostituições, os seus adultérios, os seus sacrifícios nos altos, entendendo? As suas adorações ao sol e aos exércitos do céu, entendendo? Então não tem nada a ver com gravador de Deus, como a galera prega
lá no cristianismo, como alguns irmãos. Irmão Zé mesmo, ele falou, o gravador de Deus significa aqui, ó, que Deus tem um gravador que grava todas as iniquidades, e no dia do juízo ele vai pegar esse gravador, vai passar a fita e a galera vai lembrando os pecados que praticou. Isso é mentira, pô. Entendendo? O gravador está no coração do próprio Yahudá. O gravador está no coração do próprio povo de Yahudá. Entendendo? A iniquidade deles são tão perversas e o coração deles são tão obstinados que eles não conseguem esquecer o pecado. Tanto que quando você lê a sequência desse capítulo, fala sobre maldito homem que confia no homem e faz da sua carne seu braço e se aparta do eterno e não confia no eterno. Mas bendito é o varão que confia no eterno e cuja esperança no eterno. Porque os varãos que confia em outro varão é como a árvore seca, solitária, em uma terra desértica e árida, que morre fácil por falta de regagem e por excesso de calor por causa da secura da terra. Mas o que confia no eterno é como uma árvore plantada na beira do ribeiro, cujas folhas estão sempre verdes, e mesmo na época da seca, elas dão fruto, porque elas estão na beira do ribeiro, e o ribeiro está sempre regando as suas raízes, tá entendendo? Então fala de coração, fala que o coração do homem é enganoso, tá entendendo? O homem se engana com o seu próprio coração, ele confia em si próprio, e Yahudá estava assim, Yahudá, eles estavam confiando uns aos outros. Eles não confiavam no eterno. O povo de Judá confiava uns aos outros. O povo de Judá se confiava em si mesmo. Eles achavam que eles mesmos, com seus próprios méritos, poderiam resolver todas as coisas. Quem sabe até ser imortal e ter a vida eterna e ter a salvação sem precisar de arro. Tá entendendo? Mas isso não tem nada com gravador. Então, nos lugares onde você ouvir dizer que o gravador de Deus está em Jeremias 17, ignore, porque isso é uma farsa do sistema religioso que, como sempre, está enganando e mentindo acerca da palavra do Eterno, com suas interpolações bíblicas, com suas falsificações, suas alterações de escrituras, e o povo gado, como sempre, aprendendo errado, porque tem mais facilidade de acesso. Que assim seja, todos fiquem debaixo da braça do Eterno e fiquem debaixo do sangue de Yahushua HaMashiach, porque só esse sangue pode nos garantir a vitória e a libertação para todo sempre. Shalom.